Boa noite, igreja. Queria agradecer, a oportunidade e o convite do pastor e do conselho e dizer que é um prazer, estar aqui, um desafio, uma responsabilidade muito grande também, aquele friozinho na barriga, mas certo de que é o Senhor quem vai falar conosco nessa noite. Então, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7 ao verso 24. Logo aí no início. Amém? Vamos ler então. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi retirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém. Bom, como muitos aqui da igreja acho que sabem, eu casei bem nova, aos 19 anos, e no meio de tudo isso, inicialmente, eu fiquei procurando entender qual era o meu papel, enquanto esposa no casamento. E, de um lado, eu via várias coisas e essas coisas não traziam paz ao meu coração, não me representavam. De um lado, eu via uma submissão total, que anulava a mulher, anulante, em que a mulher não se posiciona, em que a mulher não é consultada, em que a mulher é diminuída. E, de outro lado, também via um individualismo, um egocentrismo, que não representavam também, não representam, na verdade, melhor dizendo, um relacionamento desenhado por Deus. A mulher vivendo para si mesma dentro do casamento. E, diante disso, eu comecei a refletir. Então, diante dessas visões e distorções, essas confusões, eu comecei a pensar qual seria, então, o meu papel, o papel da gente, enquanto esposa, dentro do casamento, de acordo com as Escrituras. E hoje, a gente leu aqui um texto muito conhecido de todos nós, que se encontra no livro de Gênesis, e acredito que ele vai nos dar essa resposta e vai nos orientar nessa noite. Por isso que a gente vai pautar
essa reflexão nesse livro. Bom, o livro de Gênesis, né, tem esse nome, advém de uma palavra grega antiga que significa origens. Mas o comentarista Matthew Henry também diz que pode significar geração. É assim adequadamente nomeado porque é uma das histórias das origens da criação do mundo, da entrada do pecado e da morte nele, da invenção da arte, do surgimento das nações. O livro de Gênesis nos remete ao início, mas não o início de todas as coisas, como no relato da criação, mas o começo do relacionamento do homem com Deus e também o primeiro lance da rebeldia, né, da nossa rebeldia, da maldade da criação. E também a intervenção de Deus para redimir o homem, né, no mundo, o ser humano, nesse primeiro momento. Contudo, né, quando a gente faz uma leitura panorâmica e aérea do livro de Gênesis, a gente pode encontrar relatos, né, e retratos internos de famílias. Desde, né, a primeira família criada por Deus, Adão e Eva, até José do Egito, né, a gente é convidado para participar de várias tramas, né, familiares do povo de Deus ao longo do livro de Gênesis. Isso ocorre em grande parte, né, porque ainda não temos propriamente um povo de Deus ainda consolidado nesse momento, mas a semente desse povo, né, que está principalmente na narrativa de Abraão e Sara, como a gente sabe, que seriam os pais de uma grande nação. Mas, no entanto, hoje, né, conforme a gente leu, a gente vai basear, né, essa reflexão no primeiro casamento, né, no primeiro relacionamento familiar, que foi Adão e Eva. Bom, nesse capítulo que a gente leu, qual é o problema que existe no livro de Gênesis nesse momento, né? É a solidão do ser humano, né? A solidão do ser humano quando não encontra alguém que lhe seja igual. É claro que aqui, né, Adão desfrutava de uma intimidade profunda e íntima com Deus, como a gente sabe. Então, ele tinha e desfrutava dessa companhia, né, do Eterno. Mas o próprio Deus, né, não é Adão, no primeiro movimento, que sente isso, mas o próprio Deus que diz, não é bom que o homem esteja só. Né? Como se Deus dissesse, né, ele precisa de alguém que lhe seja igual, que seja como ele. Então, Deus faz com que os animais passem de par em par, né, para que o homem tomasse consciência dessa necessidade, né? Como se o homem pudesse chegar a pensar, poxa, todo mundo tem, né, o seu par, todo animal tem a sua companheira, e eu não tenho ninguém para caminhar comigo. Então, né, tem um aspecto da criação que não estava totalmente satisfatório, né? O fato de o homem ainda estar só não era bom. O isolamento é prejudicial. Por dedução, a relação social, ou seja, o companheirismo é bom. Isso é um comentarista Bacon que fala essas palavras. Nós somos seres relacionais, né? O próprio Deus que nos criou é um Deus relacional, um Deus pessoal. E, automaticamente, nós que somos criados à imagem e semelhança dele, também somos criados para relacionamento. Em primeiro lugar, com o próprio Deus, e, em segundo lugar, com os outros. E, bom, agora que a gente viu, né, esse retrato, qual o problema, né, estaria nesse capítulo, nesse livro, nesse relato de Gênesis, a gente pode pensar nos nossos dias, né? Como que a gente pode entender essa solidão do ser humano dentro do casamento hoje? A gente pode pensar, não, mas isso aí já passou, né? Deus já resolveu o problema, já está tudo resolvido, hoje não é mais assim. Mas não, né? Hoje ainda a gente vive esse isolamento e esse aspecto de solidão. Por quê? Né? Porque depois que o pecado entrou no mundo, a gente se desconectou, né, de Deus, obviamente, e uns dos outros. E um exemplo, né, de como a gente pode perceber hoje, né, na nossa sociedade, essa questão da solidão, é o próprio aumento do uso, né, dos smartphones. Né? Quem nunca, né, a gente sempre tem que ficar no exercício de se vigiar sempre, porque quem nunca não está numa reunião de família, não está com os amigos e está cada um daqui a pouco mexendo no seu telefone. Né? E isso revela muito isso, né? Uma sociedade em que a gente, às vezes, está do lado de uma pessoa e a gente não está conversando com ela, a gente está conversando com outra que está super longe da gente.
É claro que não é ruim, isso ajudou em muitas coisas, mas a gente precisa se vigiar para não cair nessa questão de estar, né, vivenciando essa solidão e fomentando essa solidão também. Outras questões são a falta de diálogo, né? Hoje a gente não dialoga mais uns com os outros, né? Às vezes a gente supõe as coisas, nem pergunta e já está deduzindo que é aquilo e pronto, acabou. A falta de amigos íntimos, a falta de uma rede de apoio, né? Eu gosto muito de pensar nessa questão de rede de apoio, porque a gente tem as redes sociais e muitas vezes a gente tem lá não sei quantos amigos, né, no Facebook, podemos dizer assim. Eu não tenho mais Facebook hoje, desativei o meu, porque para mim estava fazendo mal em algumas coisas, então eu decidi abrir mão disso. Mas para cada um, né, cada um sabe do seu limite e tudo mais, mas não é isso que eu quero focar. Mas então a gente tem uma rede lá cheia de amigos, várias pessoas, só que na hora que o calo aperta, né, para quem a gente pode correr e ligar 3 horas da manhã que não vai desligar o telefone na nossa cara, né? Que a gente vai precisar estar passando um apuro e contar com essa pessoa, né? Então, às vezes, está cada vez mais difícil isso. A gente nutre relacionamentos superficiais e rasos, né? Uma sociedade líquida, né? A gente não quer aprofundar os relacionamentos. E, né, consequentemente, esse isolamento se desdobra no casamento, né? É possível que muitas pessoas possam se sentir solitárias, mesmo dentro do casamento, que era para ser a relação mais duradoura, né, e íntima entre dois adultos. Então, embora hoje muitas pessoas, embora casadas, se sentem sozinhas no casamento. De que forma, né? Um exemplo bem sutil, bem simplesinho. Eu casei em 2013 e tive umas colegas que casaram também nesse mesmo período que eu. Então, a gente compartilhava, né, bastante coisa, conversava sobre a vida de casadas. Aí, teve uma vez que essa colega comentou que ela estava passando por uma situação, não estava bem emocionalmente, e que ela não compartilhava com o marido dela sobre aquilo, como ela se sentia, né? E ele, por sua vez, também não contava para ela os seus problemas, nem nada disso. É claro que, né, gente, a gente tem que ter um filtro. Tem coisas que não é necessário contar tudo, né? Não é questão de esconder, mas tem coisas que não são relevantes. Não tem para que eu contar uma coisa, preocupar, se não está me afligindo, né? Mas eu acredito, né, e assim que Deus criou, para que a gente vivesse um relacionamento, né, de amizade, né, que houvesse amizade entre o casal, né? Como é bom a gente poder chegar em casa e a pessoa com quem a gente mora e dorme junto, a gente poder chegar para ela e falar: poxa, hoje o dia lá no trabalho não foi legal, hoje lá na faculdade, né, hoje os vizinhos, né, aconteceu alguma coisa. Então a gente precisa, né, contar com essa pessoa que está do lado da gente. Então esse seria, né, um exemplo de como a gente poderia vivenciar uma solidão, né, dentro do casamento. E esse não é o casamento desenhado pelo Eterno, né? Quais outras formas de alguém se sentir sozinho no casamento, né? A gente pode pensar em alguns pontos, né? A falta de parceria, né? Assim como entra nesse exemplo que eu relatei, né? Uma falta de parceria em que um se sente sobrecarregado, em que não há uma divisão, né, entre o casal de responsabilidades, um não conversa com o outro, não pode ter um apoio, né? E não é isso, é uma parceria. Um espírito de competição, uma briga para saber quem é melhor, quem é maior, quem faz mais isso, quem faz mais aquilo. Né? A própria disputa de poder, né? O casamento, muitas vezes, vira uma disputa de poder e, na verdade, isso não tem ganhadores, né? Os dois acabam perdendo. A falta de compartilhamento de sentimentos, né? Também nesse exemplo, de não poder compartilhar como você se sente, como você está. Né? Como é bom a gente poder caminhar com a pessoa que está do nosso lado e falar para ela: poxa, ora por mim, né? Me apoia nisso, estou precisando do seu apoio. Falta de compreensão e atenção às necessidades do outro. Né? E isso hoje também está mais difícil pela disputa de atenção com o telefone. Né? Então, às vezes, o nosso cônjuge está lá passando por uma situação e a gente não está atento, não está sensível para ao que ele está passando ou ela está passando, porque a gente, né, não está aberto para perceber, né? Está pensando em outras coisas, está dando atenção a outras coisas. E agora, né, focando para nós, mulheres, né? Por que muitas vezes nos sentimos tão solitárias dentro do casamento? Porque nós, mulheres, nos sentimos muitas vezes tão isoladas de nossos maridos dentro do casamento.
E um motivo pode ser quando nós não encontramos, né, não compreendemos, melhor dizendo, o nosso papel dentro do casamento conforme as Escrituras. A gente sabe que Deus criou a mulher com um papel específico dentro do casamento. E quando a gente ignora isso, isso acarreta em vários problemas, não só para o casamento, mas para a família como um todo. E como isso acontece? Né? Como a gente pode perceber que isso está acontecendo com uma de nós? Né? 2 movimentos extremos para a gente pensar. Né? Primeiro movimento é quando a mulher, né, se anula no casamento. Então, quando a gente se anula, só existe o marido. Então, ela continua sozinha em sua anulação e ele continua sozinho na relação. Um segundo movimento seria quando ela se sobrepõe e anula o marido. Então, ela só existe ela na sua sobreposição e o marido continua sozinho na sua anulação. E quais são os sintomas, né, para a gente, já sabendo que existem esses 2 extremos, quais seriam os sintomas para saber que a gente se encontra em algum deles? Quando a gente critica ferozmente, né, os nossos maridos e resmungamos o tempo todo. Será que não tem coisas boas para falar? É só resmungar, só reclamar, só criticar, aquela crítica ácida, nem espera o marido falar e já está lá criticando. Será que é assim? Será que não tem uma coisa boa também? Quando a gente não apoia, né, os nossos maridos nos sonhos e projetos. Né? Muitas vezes, sim, pode ser que o tal sonho seja naquele momento, pensando na questão familiar, ou diversas questões no momento, não dá para realizar aquele sonho. Mas por que a gente taca logo uma pá de cal, né? De, esquece isso, não vai dar certo, não. Por que a gente não pode, né, pensar junto? Olha, né, talvez nesse momento isso não seja possível, mas vamos pensar, vamos fazer um esforço, né, para realizar esse sonho, esse projeto. Então, né, não chegar logo tacando uma pá de cal para, né, acabar com o sonho dos nossos maridos. 3, né, terceiro ponto, quando a gente fica alheia às decisões, né, se encaixando numa submissão passiva, que não é a proposta do Evangelho, não é uma submissão passiva. Então, agora, exemplos práticos, né, para a gente pensar quando nós, mulheres, né, nos anulamos no casamento. Quando a gente não se posiciona, né, quando a gente não coloca a nossa opinião, quando, né, a gente, casal, tem alguma coisa para decidir, uma questão não só familiar ali, propriamente dita, mas uma situação que afete a família, né? E a gente não coloca o que a gente pensa. Não porque a gente acha que esteja tudo bom, de fato, mas por medo, né? Ou por achar que a nossa fala, a nossa opinião não tem importância. Quando o marido toma uma atitude que a gente não gosta, a gente não fala. Né? Isso não é para ser assim. A gente sabe que o amor proposto pelo Evangelho é um amor que corrige. Então, é claro que a gente vai exortar em amor. Né? Mas a pessoa, às vezes, nosso marido não sabe, ele está fazendo uma coisa que a gente não gosta. Né? E a gente tem que falar sim, tem que colocar. Né? Isso que é o verdadeiro relacionamento. E isso, né, quando a gente também aceita tudo passivamente, né, não é essa a proposta. E isso afeta, né, a família como um todo, traz vários danos. E quando nós, mulheres, anulamos os nossos maridos, né? Quando a gente toma decisões sem dialogar com os nossos maridos, né? Quando a gente não dá espaço para o nosso marido se colocar também, quando não respeitamos as suas opiniões, né? E não respeitamos enquanto homem também, quando desmoralizamos, o expomos, né? Conheço uma pessoa, né, uma mulher, no caso, que ela tem um cargo, né, um status social, e ganha bem, né, e o marido dela não. E assim, eu nem tenho muita intimidade com ela, mas já presenciei ela fazer uma coisa, né, que não é para a gente fazer. Nós mulheres fazemos. Né? Ela falava na frente de todo mundo que ela ganhava mais que o marido dela, que o salário do marido dela não sustentava nada, que ele não servia para nada. Então, assim, isso é um exemplo claro do que seria desmoralizar e expor os nossos maridos. Né? Uma atitude que não é o que Deus espera de nós. E agora, né, pensando no que Deus fez, voltando ao livro de Gênesis, na história, na narrativa que a gente leu, o que Deus fez para resolver o problema da solidão do homem? Ele cria, né, a mulher, dando ao homem uma ajudadora. Né? Deus sabia da necessidade do homem. O comentarista Warren Wiersbe aponta: não havia ninguém assim dentre os animais, de modo que Deus criou a primeira mulher e apresentou-a ao homem como sua esposa, companheira e auxiliadora.
E algumas definições, né, dos dicionários sobre as palavras auxiliadora e idônea dizem assim: auxiliadora, aquela que presta socorro. Idônea, apta, capaz, competente. A palavra auxiliadora, usada por Deus 16 das 19 vezes que aparecem no Antigo Testamento, significa contribuição essencial da mulher, não inadequação. Então, a gente precisa romper com essa ideia de que é algo degradante, algo menor. Deus não faz coisa pela metade, gente. Então, não é isso. Deus sabia da necessidade, Deus sabia que nós, mulheres, seríamos essas ajudadoras competentes, capazes para cumprir esse papel. E por que Deus daria ao homem uma ajudadora, né? Ele precisava de ajuda para quê? Porque o homem precisava de apoio e de ajuda, alguém para compartilhar da sua missão. A mulher foi criada para ser parceira do homem no cuidado do mundo, né? Para ajudá-lo na missão de frutificar e governar. A lição de Deus para o homem é que ele não conseguiria sozinho. Deus viu que o homem precisava da mulher para ser completo e completar a sua missão. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Versículo 21. E aqui eu trouxe um comentário, né, que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha nem imaginado essa perspectiva. Eu achei assim, brilhante como Deus, né, faz as coisas perfeitamente. A costela, é um comentarista Bacon que fala, a costela pode significar osso e carne que a envolve. É a parte do corpo mais próxima do coração, que para os hebreus era o lugar dos afetos. A mulher não foi feita de substância inferior. Então, o mesmo Criador, né, o mesmo Deus que cria Adão, cria Eva. Então, eles são iguais em natureza, em dignidade, mas diferentes em papéis e forças. Isso não quer dizer que um é melhor ou menor que o outro, né? Mas que deve funcionar, isso deve funcionar em conjunto, né? Assim como a bicicleta, né, que foi feita para se movimentar, né? A coroa e a corrente. Cada uma tem o seu papel, né? Uma melhor que a outra, mas as duas em sinergia, elas cumprem aquilo que elas foram feitas, né? Feita para ser, né? A bicicleta se movimentar. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Verso 24. Nesse sentido, a proposta do Evangelho, né, para o casamento é uma unidade, né, entre homem e mulher. Eles são uma só carne. A ideia das Escrituras é que o casamento é uma unidade tão profunda, de modo que os dois se tornam um num processo de unidade na diversidade, não de anulação de um pelo outro ou da dominação de um sobre o outro. É válido salientar também que unidade não é uniformidade, né? Então, não é ser igual, exatamente igual, pensar tudo igual. Homens e mulheres são diferentes, né, e singulares. Então, mas foram feitos para experimentar uma unidade nessa pluralidade, né? Então, não é para ser uma dominação de um para com o outro. Qualquer instância de dominação, de autoritarismo, de abuso, não provém de Deus. Isso não foi o que Deus desenhou para o casamento. E como que nós, mulheres, podemos assumir esse papel de ajudadoras, né, nos nossos casamentos? Bom, aqui eu vou trazer um pouquinho uma história de Gabriel Garcia Marques, não sei se todos conhecem, eu, né, como professora de letras, gosto muito das reflexões dele. E é um poeta, foi um poeta e dramaturgo, romancista. E ele conheceu a esposa dele ainda muito jovem, né? Ele tinha mais ou menos 13 anos, mas desde o momento que ele viu, ele sabia que se casaria com ela. E o sentimento foi correspondido muitos anos depois, né? Claro. E em 1958, eles se casaram. Mercedes sempre esteve ao lado de Gabo. Quando ele escrevia sua obra-prima, 100 Anos de Solidão, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Literatura, eles passavam, né, a família deles passava por problemas financeiros.
e ela era o pilar que sustentava a relação. Apoiou seu marido e o motivou a continuar escrevendo. Quando o dinheiro acabou, ela não me disse nada. Mercedes conseguiu, não sei como, que o açougueiro vendesse carne fiada. O mesmo aconteceu com o pão e o aluguel, comentou Garcia Marques para um colega seu. Então, esse é um exemplo de uma mulher que entendeu o seu papel enquanto ajudadora, né? Seria muito mais fácil, né? Muito mais fácil falar, você, né? Como o exemplo que eu dei, a gente está passando por isso tudo, você não faz nada, não serve para nada, não presta para nada, né? Eu que estou sustentando tudo sozinha. Mas não, ela assumiu o papel dela de auxiliadora, de ajudadora e levantou o seu marido, né? Aqui esse relato conta, esse livro rendeu o prêmio a Gabriel Garcia Marques. E ela continuou, né, inspirando ele, continua escrevendo, apoiou ele no seu sonho, né? E foi essa ajudadora, né, esse presente de Deus na vida dele. Agora, né, falando para os homens, né, os homens precisam tomar consciência da necessidade dessa apoiadora, né? Homens não são autossuficientes. Muitas vezes há uma visão deturpada de que homens não podem chorar, homens não podem se sentir fracos, homens não podem, né? Mas isso é uma mentira, né? Deus não faz coisa pela metade. Então, se Deus sabia que o homem não conseguia sozinho, né? Ele não foi um errinho que ele cometeu. Não, vou fazer assim, daqui a pouco eu conserto. Não, ele sabia da necessidade que o homem precisava de uma apoiadora. Então, Deus mostra, né, que os bichinhos passando lá, de para em para, a vaquinha com o boi, todo mundo, e para que o homem tomasse essa consciência, né, de que ele precisava de uma ajudadora. Diante disso, então, o papel da mulher no casamento, conforme as Escrituras, não é nem se anular, nem se sobrepor. A mulher é a ajudadora idônea, a apoiadora, um presente de Deus para a vida de seu marido, para ser honrada por ele e para apoiá-lo em sua difícil missão de ser um líder do seu lar, como Jesus. Um líder servo e humilde. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 19, 14, que também conta aspectos de como seria essa esposa ajudadora, né? Mas agora, partindo para a parte prática, né? Como que nós, esposas, podemos assumir esse papel dado por Deus, né, no casamento e na família? Aqui a gente não estou nada presbiteriana, vários pontos, muito mais de 3. Então, vamos lá, 6 pontinhos. Primeiro, né, a gente não se anular, né? Como eu já falei, a submissão proposta pelo Evangelho, né, não é uma submissão passiva, é uma submissão ativa, né? Não é um papel secundário, mas sim em sinergia, que funciona em conjunto. Não é alimentar uma cultura de competição, não ficar brigando com o marido para ver quem é melhor, quem é maior, como eu já falei também, né? Isso não vai um sair ganhando, os dois vão sair perdendo, então não é para ficar competindo. Terceiro lugar, elogiar e apreciar o marido. Confesso que para mim é fácil, né? Meu marido lindo, maravilhoso desse, um galã. Como eu sempre digo, uma mistura de Gerard Piquet e Rodrigo Hilbert, versão morena. Então, será que só tem coisas, né? Elogia quando tá bonito, passa perfume legal, faz uma coisa legal, né? Então, nós mulheres, né, em sua maioria, a gente tem uma habilidade na fala, né, em articular a fala, em ter um poder de persuasão. E, infelizmente, sim, muitas vezes a gente usa isso de maneira equivocada, né? Não usa para o bem, podemos dizer assim. Então, a gente tem que usar isso, né? Foi dado por Deus também, né? A maioria das mulheres possuem essa arte de falar, de conseguir articular a linguagem. Então, a gente tem que usar para o bem, né? Para elogiar e apreciar os nossos maridos, sim. 4, né? Falar a verdade em amor. Né? Muitas vezes a necessidade de mostrar o erro, né, o equívoco do cônjuge, do marido, não é para ajudá-lo, né? Não é para ele melhorar, mas é para ver quem tem razão, para quem acertou, quem errou. Né? Então, não é para vencer um debate, mas sim para ajudar, né? Para melhorar, para expressar amor. 5, né? A quinta atitude, né? Não anular o marido.
O cuidado de não anular a liderança do marido, especialmente perante os filhos, né? Quando o marido tem sua liderança castrada, isso acarreta malefício para a família inteira. E sexto, apoiar o marido no papel dele. E qual seria, né? Qual é o papel do marido? O pastor Jefferson já falou aqui semana passada, né? Amar a esposa como Cristo, né? Em Efésios 5:25 nos diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O marido, né, precisa ser como Cristo, mas ele nunca vai atingir essa estatura. É impossível, né, um ser humano chegar a ser como Jesus. Então, Deus, como eu falei, não foi um erro, né? Ele não faz coisa pela metade. Ele sabia que o homem não conseguiria sozinho, então a mulher é essa ajudadora capaz, competente, para ajudar o homem nessa missão. Né, o chamado ciclo do casamento cristão. O homem precisa ser um líder, um marido como Jesus, mas ele não vai conseguir, então ele tem uma ajudadora para compartilhar dessa missão com ele. Por outro lado, para nós, mulheres, não vai ser difícil amar, né, apoiar e seguir esse marido se ele for como Jesus, uma vez que se ele for como Jesus, ele vai ser amoroso, ele vai ser gentil, né, e estará disposto a morrer por nós. Homem e mulher os criou, feitos para nutrir um relacionamento de amor, de respeito, interdependência e serviço mútuo. E ambos um relacionamento com Deus Criador, de dependência com Deus Criador. No Éden, né, como a gente leu aqui, o homem e mulher desfrutavam, né, de uma sinergia e parceria perfeitas. Mas isso foi, né, quebrado pelo pecado. Mas hoje, por causa de Jesus, a gente pode reviver esse plano de Deus na Terra novamente. E partindo agora, né, para a nossa conclusão, né, você que pensou que esse sermão era só para esposas, ou só para quem é casado, só para maridos, não. Esse sermão é para todos nós, né? Uma vez que todos nós somos a noiva de Cristo e devemos nos submeter ao nosso Mestre, ao nosso Senhor, em amor, a honrá-lo e sermos uma noiva sem mancha nem mácula, né? Mas a diferença é que Jesus não foi só, não, né, seria esse marido, hipoteticamente, né, que daria a vida, né, pela sua noiva, mas, de fato, ele foi o noivo, né, que deu a sua vida pela sua noiva, para salvar a sua noiva e apresentá-la, né, linda e bela. Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, 25 e 26. Portanto, Jesus nos regenerou e nos fez uma noiva santa e bela, né, aos seus olhos, por causa do Evangelho. Ele é o noivo perfeito que também restaurou os nossos relacionamentos com Deus, uns com os outros e com a gente mesmo. E por causa dele, né, a gente pode reviver esse plano também, original de Deus para a família, né, em que homem e mulher servem um ao outro e os dois, né, no movimento de dependência do Deus Criador. Então, é isso que Deus, né, queria falar conosco nessa noite. Então, eu queria convidar vocês, né, a fecharem seus olhos para a gente orar e pedir ao nosso Pai para nos ajudar nessa missão. Paizinho querido, Paizinho de amor, a gente te agradece porque o Senhor é o nosso Abba, quem a gente pode se achegar. E o Senhor nos criou, Senhor, com tanta perfeição, com tanto amor, cada detalhe da gente, Senhor. E o Senhor não faz coisa pela metade. O Senhor sabia, né, que nós, mulheres, seríamos essas ajudadoras, Senhor, para os nossos maridos. Então, nos ajuda, Senhor, a sermos assim, Senhor. Nos ajuda a cumprirmos o seu papel para as nossas vidas, Pai. E nos ajuda a viver, Senhor, reviver o seu plano, Senhor. Um casamento de parceria, de unidade, Senhor. De companheirismo, Senhor. De ajuda mútua, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nos inspira, Senhor. Nós pedimos a sua ajuda porque nem ir para fazer isso sozinhos nós conseguimos, Senhor. Vem sobre nós, restaura, Senhor, casamentos nessa noite, para a glória do Teu nome, Jesus. Nós
sabemos que o Senhor venceu todos os males, Senhor. Então, nós convidamos o Senhor para restaurar as nossas vidas. É uma oração, né, ousada, sim, porque quando a gente pede isso, o Senhor vai fazer e vai doer, vai ser difícil, Senhor. Porque a sua proposta, Senhor, é uma proposta de abnegação, é de um amor sacrificial, em que a gente coloca o outro em primeiro lugar, Senhor. Então, nos ajuda, Jesus. Nós te pedimos que seja conosco, Pai, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém.